Oi, oi, pessoal. Então, estamos aqui hoje para poder falar, né, um pouquinho sobre alguns assuntos extras, né, que se você que vai fazer algum concurso para escola militar, né, vocês precisam dominar esses conteúdos aqui. E esses conteúdos, normalmente, eles não são ensinados, né, no ensino médio tradicional, a não ser que você já estude, né, em alguma escola que tenha um direcionamento. Lembrando, pessoal, que esses conteúdos aqui eles, servem de aprofundamento até para IME-ITA, né, que são os mais difíceis, né, diga-se de passagem, dentre os militares, tá, mas FEFON, SpaceX, Escola de Naval, tá tudo aqui englobado, tá. Bom, vamos começar. O que que eu coloquei aqui nesse primeiro slide, que eu preciso que vocês, estudem, né, para poder terem um bom desempenho. A gente tem aqui a geometria espacial, só que essa geometria espacial, pessoal, não é aquela geometria espacial simples, né, do ensino médio, que a gente vê algumas figuras e a gente olha as propriedades e estuda o volume delas, né. É interessante que você se aprofunde bem em geometria espacial, principalmente em princípios da inclusão, princípios da exclusão, alguns sólidos, né, geométricos que não são tão convencionais quanto os que a gente aprende, né, no ensino médio normal, que é pirâmide, prismas, poliedros, esferas, cones. É interessante você saber, por exemplo, quando a gente tem que calcular um volume de um cone, que ele não é um cone reto, é um cone oblíquo, um cone quando ele forma o ângulo, por exemplo, de uma calota esférica, de um fuso esférico, de um touro, né, que é aquela figura geométrica que a gente obtém pela inclusão e exclusão de uma esfera e outra esfera. É interessante também você saber sobre o princípio de Papus-Gurdjieff, você também ter alguma noção para poder calcular o volume a partir de uma integral, tá? Então, quando a gente fala desse aprofundamento da geometria espacial, são justamente esses tópicos. Análise combinatória também, né? Muitas vezes a gente só estuda no próprio ensino médio, combinação, permutação, princípio da contagem e arranjo, né? Beleza, esses quatro aí. Mas é interessante você também. É interessante não, é necessário você também saber quando é que a gente tem um arranjo com repetição, né? As fórmulas, quando a gente tem a combinação com repetição, quando a gente tem permutação caótica, né? Que é chamado de desarranjo, aqueles casos particulares de permutação circulares, né? Aqueles casos também de permutação com cores em rotação, princípio da reflexão, o princípio da caixa de pombos, né, que é o PCP. É interessante você também saber o Kaplansky para poder fazer também análise combinatória. Então, tem alguns desses tópicos aí de análise combinatória aprofundada que você também precisa saber para poder resolver muitas das questões, né? E vários desses tópicos são mão na roda. Todos esses tópicos você encontra lá na minha apostila, que já está disponível para download gratuitamente lá no vídeo de material para download. Probabilidade, né? Aquele aprofundamento de densidade de probabilidade, distribuição de probabilidade e todos aqueles outros casos, tá? Conjuntos, saber aquelas leis, né, de conjuntos, não aquele conjunto básico que a gente acaba vendo no ensino médio, mas ter até uma noção, assim, de enumerabilidade de conjuntos, né? Uma parte de conjuntos, assim, mais abstrata. A gente também precisa focar bastante naquela parte das leis, né, de determinantes e matrizes, né? Alguns tipos de matrizes que a gente não está muito acostumado a ver no ensino médio, como, por exemplo, a matriz é, orto, ortonormal, a gente tem também as matrizes triangulares inferior, triangulares superiores, né? A gente tem as matrizes com espelhos, então tudo isso é interessante você estar sabendo. E a gente tem aqui, de fato, os conteúdos, né, que não são, de fato, abordados, né? Aqueles ali que a gente passou, eles são abordados, mas não nesse nível de aprofundamento que é cobrado nos concursos militares, né? R3, né, que é a geometria tridimensional, a geometria analítica tridimensional, que é interessante você saber a equação geral do plano, distância entre ponto e plano, distância entre ponto e reta, tudo isso, né, dentro da parte de R3, a parte de vetores, né, a parte de trigonometria e cálculo, né, pessoal? Cálculo 1 aqui no caso. E trigonometria eu indico fazer aprofundamento pelos livros peruanos, tá? Porque são livros realmente completos e que, assim, não vai faltar nada para você, tá?